Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de materiais que nós certamente temos algumas coisas em casa, mas é importante ter para o manuseio de quem vai trabalhar com feltro e tecido, tá? Então aqui eu tenho agulha, tá? Agulha básica tradicional de costura. Eu geralmente uso 7, 12, tá? Mas é o tradicional. Importante também, tesoura. Tesoura, eu tenho um potinho de tesoura, tá? É importante você não misturar. Então, assim, a tesoura que você usar para tecido, você usa para tecido, para papel. A tesoura para enviar, e assim por diante, tá? Porque altera o fio da tesoura. Então, tentar deixar... você sempre ocupa uma para tecido, então deixa só aquela para aquele tecido, tá? Tesoura de picotar. Não é muito comum as pessoas terem em casa, né? Mas é bem importante. Ela tem esse frisozinho, esse dentinho, né? Então, quando você pega um feltro principalmente, que ele é um tecido mais resistente, quando você vai desvirá-lo, antes de fazer isso, você recorta o que sobrou a lateral do excedente da tua costura com essa tesoura. Ao desvirar o teu trabalho, ele não fica enrugadinho, tá? Então isso é uma dica bem importante. Obviamente que à medida que você for fazendo um trabalho e assim por diante, principalmente se for comigo, eu vou estar explicando sempre, tá? Canetas permanentes. Eu utilizo sempre a marrom e a preta, ponta fininha, tá? Para riscar no teu tecido, ou seja, do molde pro tecido, tá? Então, e deixa o risco bem fininho, faz com que não suje o teu tecido, não manche. Então, é bem importante, tá? Para tecidos escuros, eu ocupo a caneta daí normal, tá? Azul, ou a caneta vermelha, para tecidos preto, azul marinho, enfim, nessas tonalidades, tá? Uma régua é importante você ter, alfinete. Na verdade, eu acabei fazendo no decorrer uma caixinha, tá, de linhas. Aqui são linhas comuns de costura normal, tá? Obviamente que no decorrer você acaba fazendo várias tonalidades, porque às vezes você pega um trabalho, ocupa um pedacinho pequenininho, ela vai para a caixa. Importante, principalmente no feltro, você utilizar tom sobre tom, ou seja, você vai ocupar um vestidinho que é pink, rosa escurinho ou rosa, né, antigo, enfim. Tentar utilizar a mesma tonalidade do tecido com a linha, para ficar bonito, ficar sofisticado o teu trabalho. Tá? O que mais? Daí régua, é importante nós termos, sempre na mão, alfinete, tá? Uma agendinha, tá? Eu costumo dizer que é importante você ter sempre na tua mão e anotar o passo a passo, tipo caderno de receita, a receita do teu artesanato, tá? Mais tarde, quando você for consultar, às vezes você esquece o ponto que você deu e assim por diante, tá anotadinho ali, tá? Organização é tudo para trabalho de artesanato. Aqui eu tenho uma pastinha cola quente, a pistola e a cola, tá? Tem que ter, a gente ocupa muito no trabalho artesanal. Eu costumo, tá, aqui, deixa eu pegar, EVA, tá? É do EVA que você vai riscar pro tecido. Eu utilizo EVA. Você pode utilizar tanto o papel comum, sulfite, né? Porém, eu não gosto, porque ao colocar o papel tanto no feltro como no tecido, ele fica instável, ele fica molenga, né? Então isso faz com que o teu risco saia torto. O EVA, além dele facilitar para o teu risco, ele é durável, porque um papel ele pode rasgar, o EVA não, tá? Então quando eu risco no EVA. Utilizo como organização, pego o envelope, daí eu vou fazer uma bonequinha, tá? Eu coloco todas as peças que eu risquei no EVA dentro desse envelope. Todas com o nominho, a quantidade de cada peça. Então isso é importante. Eu tenho milhões de pastas já, né? Mas isso organiza o teu trabalho. Eu quero uma corujinha tal. Você vai lá no envelope da corujinha, todas as peças da tua corujinha estão dentro do envelope, tá? Então isso organiza o teu trabalho.
Importante ter também, tá? Arame. Esse arame é fininho, tá? Maleável, tá? Mas é importante ter, às vezes você pode sustentar o pescocinho de algum boneco e assim por diante com ele. Esse arame, inclusive, de que forma que eu faço? Eu viro, dobro em 2, encapo com micropore, tá? Para colocar, às vezes, dentro de algum pescocinho do boneco, na parte do corpo e na parte da cabeça, tá? Faz com que sustente. Ou também você pode ocupar aquele limpador de cachimbo, tá? Que é bem útil aquilo lá e ele já vem almofadadinho, assim, é bem bacana, tá? E eu às vezes tenho dificuldade em encontrar, então é aquela coisa, você vai pro plano B. Maquiagem, tá? Na verdade, mais o blush, tá? Porque tem bonequinhas que você passa, um blushzinho, isso aqui é da minha filha, tá? Colas, cola branca, para tecido e feltro você quase não utiliza, tá? Cola de silicone, que a gente utiliza muito. E essa é uma outra cola, tipo cola permanente, parece um super bom, para miçangas também, importante ter. E daí um adicional que eu tenho aqui, olhinhos móveis, tá? Então deixa eu pegar um aqui. O que eu fiz? Eu coloquei a numeração dos olhos, para eu saber. Então na minha agendinha, boneca tal, eu ocupei o olhinho número 10. Toda vez que eu for fazer a boneca tal, eu vou no meu porta-olhinho e vejo aqui, eu quero o olhinho número 10. Então eu venho, dá pra ver aqui? Então esse é um olhinho, tem o número 10. Porque é uma infinidade de opções, tá? Eu utilizo geralmente olhinhos móveis para peças decorativas, que não vai ter manuseio de criança, tá? Quando a criança irá manusear, eu prefiro daí bordar o olhinho, tá? Porque criança não adianta, tem um negocinho, uma molenga lá, ela já vai, puf, o olho já fica na mão dela, tá? E daí você vai fazendo as caixinhas, esse aqui é um olhão, ó, pra bicho grande. Bem bacana, tá? Pérolas, é bom ter. Enfim, daí você vai fazendo o teu acervo, né? Eu, na verdade, tô mostrando um pouquinho aqui, porque eu tenho uma infinidade. Além do feltro, aqui estão algumas cores, eu tenho caixas e mais caixas, tanto de feltro, de tecido, enfim, né? Tô quase sendo expulsa já de casa por causa disso, de tanto material. E aqui os feltros coloridos, eu trouxe alguns também porque eu tenho uma infinidade. Gente, trabalhar com feltro colorido assim, todo cheio de frufru, é uma graça, assim, você pode alternar teu trabalho, fica bem bacana, tá? Importante também. Aqui, a fibra siliconada, eu já tenho sacão, né? Porque otimiza e eu não fico nem uma louca quando acaba desesperada atrás. Importante. Eu tenho essa caixinha, ó, retalhos de feltro e tecido, tá? É o que eu falei, organização é tudo, tá? Então, por exemplo, eu preciso um pedacinho de vermelho, mas ele é pequenininho. Aqui eu tenho restos, tá? De feltro, de um outro trabalho. Então eu deixo por ordem de cor, acho que dá pra visualizar aqui. Então o que eu faço? Eu quero uma cor azul, eu sei que o azul tá aqui. Eu vou com a mão certinho, pego ali e tal. E são restinhos, tudo retalho mesmo, que iria pro lixo, tá? Mas no artesanato a gente aprende que tudo se ocupa. Daqui eu posso fazer de repente uma boquinha pequenininha, um coraçãozinho, um detalhe para um vestidinho. E ao invés de eu pegar uma peça grande e recortar, eu tenho já ele pequenininho, tá? Então isso otimiza muito e como eu falei, na verdade são peças, são retalhos, ó, que iriam pro lixo, né? Só que o tempo inteiro você precisa de pecinhas pequenininhas, retalhinhos pequenininhos, daí você pensa, nossa, tinha aquela cor e eu joguei no lixo, tá? Então eu já deixo aqui como um plano B. Tenho também um outro pote, quase virando uma recicladora já, tá? Também do EVA. Eu ocupo o EVA, só que sempre sobra retalhos, tá? Isso aqui iria pro lixo sem o menor problema,
tá? O problema é que, volte e meia, você precisa fazer peça pequena. Então, o que acontece? Você vai pegar uma folha grande de EVA e vai cortar um olhinho, uma bolinha? Não, você vem aqui e recorta uma bolinha daqui. Então, são situações que você vai otimizando e, na verdade, é dar valor para o teu dinheiro, porque teve um custo, isso aqui teve um gasto. E, como eu falei, organiza o teu trabalho. Outra coisa bem importante, no decorrer também dá muito na cabeça, eu fiz uma maleta que eu carrego, tá? Sempre quando eu vou dar aula externa, sempre quando eu saio e às vezes, inclusive, quando eu viajo, né? Aqueles momentos de lazer, que tem momentos assim que você tá de bobeira às vezes, e no meu caso, eu gosto de costurar, eu já levo tudo aqui, tá? Então tem régua, tesoura, tudo que eu tenho na minha bancada, alfinete na minha bancada, eu tenho alfinete aqui. Ah, cola que eu tenho ali, eu tenho cola aqui. Eu tenho tudo em duplicidade na minha maleta, né? Principalmente quando eu vou montar festa. Então eu tenho tudo aqui, tudo que eu preciso tá aqui. Estilete, importante ter, né? Cordão, a tesourinha de picotar, enfim, tem até um espanadorzinho, tá? Olhinhos móveis. Então assim, aqui é literalmente para você não passar aperto se você tiver que sair. Então eu fiz uma maletinha, eu sei que nada que eu tenho em casa vai faltar na minha maleta, então eu não vou passar perrengue na rua, né? Em algum momento eu vou dar alguma aula externa, alguma aula para algum aluno, enfim, tá tudo ali. Então é importante ter essa organização para a efetividade do teu trabalho e para você ter bons resultados, tá? Na sequência eu vou estar postando outros vídeos, eu vou começar a falar dos pontos que a gente utiliza para o trabalho, principalmente em feltro, né? Feltro pode ser feito à máquina, claro que pode, não tem problema nenhum, a máquina aceita, tá? Não desfia, enfim. Obviamente que eu prefiro o trabalho manual. Nem todo mundo tem máquina, né? Se é uma grande encomenda, uma grande quantidade, você acaba otimizando, mas peças pequenas é muito difícil na máquina, porque o feltro é mais difícil de você manusear para desvirar e assim por diante quando é muito pequenininho, diferente do tecido. Mas pode? Claro que pode. Então a gente vai estar trabalhando várias técnicas, eu no decorrer vou estar postando para vocês tanto a otimização de pontos, quais os pontos que nós vamos utilizar, ponto por ponto, e outras dicas, além de cursos online. Então, eu acho que é isso. Até a próxima, pessoal!